Avançarmos, como diz o outro, ambos os dois. Ambos os dois? Em direção ao canteiro da sabedoria com Jaime Vieira. Jaime, como estás? Tudo bem? Tudo bem? Bem disposto? Sim? Tudo bem consigo? Com certeza que sim. Ainda bem. Tudo bem. Uma pessoa tem que estar bem. Ora bom, neste canteiro da sabedoria temos falado muitas vezes de como plantar A, B, C ou D, como colher. Hoje temos um tema diferente e igualmente interessante, que se prende com jardins para deficientes. Jardins para deficientes. Verdade? Exatamente. E quando nós falamos em jardins para deficientes, este termo deficiente é um termo que muitas das vezes choca o próprio deficiente, que não gosta de ser tratado como um deficiente. Mas nós entendemos, portanto, nós realmente que nos ligamos ao paisagismo, que deficiente não é só aquela pessoa que anda de cadeira de rodas ou que é invisual. Certo. Aquela pessoa que tem, por exemplo, uma dor de coluna, que sofre realmente de reumatismo, quer dizer, que tem dificuldade em conseguir andar. Aquela Mobilidade reduzida, não é? Exatamente, aquela pessoa que sem ser invisual, mas tem muita dificuldade em ver também, quer dizer, que realmente que só mesmo à beira é que consegue ler, é que consegue ver as coisas. Nós temos, acima de tudo, de pensar como é que nós poderemos fazer um jardim quando nós temos em nossa casa alguém com essa mobilidade reduzida ou mesmo deficiente, ou então quando nós recebemos visitas que são nossos amigos e que vão lá à nossa casa. Vamos começar pelo seguinte, vamos começar pelos relevados. Não há nada que seja mais agradável para qualquer um de nós andarmos a passear no jardim pelo meio do relevado. Todos nós Pisar o gramado. Exatamente. Pisar o relevado, andarmos lá, quer dizer, sairmos daquilo que nós estamos habituados, andarmos pelos passeios, andarmos em cima do alcatrão, andarmos em cima do empedrado. Andarmos em cima do relevado é benéfico, dá-nos realmente uma sensação de estarmos a pisar, de contemplar a natureza, de estarmos em cima da própria natureza. Mas aquele deficiente que utiliza uma cadeira de rodas, se ele pegar na cadeira de rodas e for para o meio do relevado, as rodas vão se afundar. Então nós devemos ter o cuidado de fazer o seguinte: quando nós pensamos em fazer um relevado, depois de termos posto a terra preparada para semearmos, nós vamos estender rede sintética por cima da terra. Depois vamos semear, cobrir com terra. A relva, quando nasce, ela quando cresce, ela vai... todos. Nasce para todos, é como ao sol. E nessa altura vai cobrir por completo a rede sintética. O que vai fazer com que possam andar perfeitissimamente por cima com uma cadeira de rodas. Sim. Outra coisa que nós devemos também tomar atenção é o seguinte: é os canteiros sobrelevados. Nós sabemos que, no modo geral, nós fazemos um jardim, temos um relevado, fazemos um canteirozinho aqui e nós, quando vamos para meter uma planta ou para colher uma flor, que lá está, nós debruçamos-nos todos para chegar à parte de baixo. Este é o habitual. Por que não nós fazermos aquelas pessoas que nós, com o tempo, nós vamos tendo problemas de coluna? Porque não podemos nós fazer canteiro sobrelevado? Nós fazemos o canteiro sobrelevado em tijolo, aquele tijolo burro, como se chama. Fazemos com uma largura aí dos seus 50 centímetros aproximadamente. Até fica muito bonito à volta do jardim e nós devemos, em vez de fazermos tudo na mesma altura, nós fazemos em alturas diferentes. Portanto, agora aqui baixou e andou aqui mais de 1,5 metro com outro nível. Posso baixar mais um pouco e agora posso subir. Agora subiu. Para quê? Aquela pessoa que anda numa cadeira de rodas, ao passar... Convém, nesta questão dos canteiros, como em tudo na vida, não convém baixar o nível. Pá. Se ele não metia a colherada, não é? Mas pronto. Mas está bem, Chico, está bem. Mas... Isto é um programa... Eu sei que é um programa... Não, exatamente. É sério? Não, e foi um pormenor... Muito interessante. Muito interessante. Ainda bem que Aliás, intervieste. tivemos a oportunidade de ver o nosso Francisco de óculos e estamos também a pensar nele para ver melhor ao perto. Exato. É como a história dos óculos. Nos canteiros sobrelevados devemos tomar atenção a uma coisa: limar as arestas. Portanto, as arestas, porque um invisual que anda realmente por lá vai ter dificuldade e pode-se magoar. E, se possível, se a pessoa não for de cadeira de rodas, mas como uma pessoa que usa bengala, que usa uma canadiana, nós, se pudermos meter pelo lado de dentro, aqui no tijolo burro que nós fazemos de canteiro sobrelevado, pudermos meter aqui um corrimão horizontal para a pessoa se puder... Sim, é um apoio. Há um apoio que vai beneficiar imenso quem utiliza esse jardim.
Agora, como é que nós, em relação a um invisual, nós podemos tornar o jardim agradável? Por duas formas. Ou pelo tato ou pelo odor. Ou nós pomos lá plantas nos canteiros, de forma... E aqui convém que ser sempre canteiros sobrelevados para que o invisual não tenha que estar a pôr-se de cócoras para estar a cheirar as plantas. Mas, geralmente, nós fazermos qualquer coisa que... Aqui aparece o odor, aparece o tato e ainda aparece outra coisa, que é a audição. Nós vamos já ao odor e vamos já ao tato. Na audição, não há nada, eu costumo dizer isto, não é só para os invisuais. Não há nada que torne uma pessoa mais curiosa por saber ir em direção àquilo do que um barulho de água a cair. Quando nós chegamos, mesmo para nós, que não somos invisuais. Até para as crianças. Eu em casa tenho muitas vezes esse problema. A queda d'água. A água a cair e vou logo ver o que é que se passa. Sim, exatamente. Alguém deixou a torneira. A torneira aberta. A torneira aberta. Estou logo a pensar nisso. Estou bem, Queres ver? Estou bem, mata-me. Se queres ver, manda-me logo. Queres ver que tenho que acionar o seguro? A queda d'água é relaxante. É relaxante. Mas voltamos por todos os canteiros sobrelevados e vamos falar nos canteiros sobrelevados, nas plantas que pelo tato um invisual consegue detectar. A espada de São Jorge tem uma configuração, por exemplo, que qualquer pessoa com os olhos fechados consegue chegar realmente aqui, ao passar a mão por cá pela planta, sabe que tipo de planta é que esta é. Os catos, eles picam, mas as suculentas, como estas, por exemplo, que nós aqui temos, que passando a mão por cá, nós vemos na suculenta aquilo que ela é e conseguimos distinguir perfeitissimamente uma suculenta que ali esteja. Em relação ao odor, nós temos as rosas, nós temos os ciclames. Eu gostava de ter trazido uma gardénia. Neste momento as gardénias não estão já... Até conhecem o perfume de gardénia, que ele é muito vendido no comércio, que dá um cheiro a uma planta realmente que é verde, com uma flor branca, que tem um odor muito bom, mas que neste momento a gardénia, infelizmente, nós estamos já quase a chegar ao mês de novembro e as flores já foram todas à vida e, portanto, foi por isso que eu não trouxe para aqui a gardénia. Mas é um bom exemplo de uma É um bom exemplo. As rosas, os cravos, os ciclames, as gardénias, que pelo odor. E os ciclones, não? Os ciclames não, os ciclames só. Os ciclames fica para outro dia. Fica para outro dia. Ainda podemos ter um canteirozinho lá, que é muito agradável, que será o canteiro de aromáticas, que nós já temos falado aqui por mais que uma vez no canteiro de aromática. Então esse transmite-nos realmente um odor que todos nós conseguimos, e nós com o hábito, nós conseguimos distinguir perfeitissimamente aromática a aromática. Eu quero dizer que no próximo programa eu vou falar sobre um tema que é muito interessante. Qual é? Hidroponia. Já ouviram falar em casa? Hidroponia? O quê? Eu sei que vou chegar a casa e que vou ao dicionário, mas eu vou já adiantar e vou ajudar. Hidroponia é o cultivo de plantas em água. E vocês sabiam que na Segunda Guerra Mundial os marinheiros americanos conseguiam comer legumes frescos porque nos barcos de guerra eles tinham hidroponia. Cultivavam lá alfaces, cultivavam lá uma série de plantas na água, são cultivadas na água e que podiam realmente comer legumes frescos todos os dias. Vamos falar sobre isso, sobre hidroponia. Mas mais que eu vos quero dizer ainda, quando vocês vão aí a um hipermercado e compram aquelas alfaces que vêm metidos dentro de um papel de celofane assim, o que é que tem? Já viram? São cultivadas em hidroponia, a maior parte dessas alfaces. É? A maioria são cultivadas em hidroponia. Elas estão metidas ali, elas crescem precisamente lá dentro. Então fica prometido para a semana falarmos sobre hidroponia. Parece-me bem. Antes de irmos embora, eu gostava de saber como é que correu o workshop realizado este fim de semana, não foi? Correu o workshop e corremos de todas as pessoas que lá estão. Claro. Eu já sabia que iam correr contigo de lá, já. É verdade, é evidente. E eu quero mandar um abraço para umas pessoas que lá estiveram de Mursa, que vieram assistir ao workshop e que, verdade seja dita, tiveram um bom gosto, que levaram duas orquídeas, duas vandas, que dá haste floral até às raízes. Duas vandas, que nós já aqui tivemos, são aquelas que são aéreas, que a raiz fica pendurada. Tivemos aqui penduradas. Tivemos, sim, senhora, já estivemos aqui. Essas orquídeas mediam cerca de 1,60 m de altura da haste floral até à raiz. Isso quer dizer que é muito bom.
muito bonitas. Bem tratadas, portanto. Um beijinho para Mursa. São quase E a altura agora? de umas couves que eu tenho lá, aquelas couves. Correu de muitíssimo bem, bastantes pessoas que lá estiveram presentes. Foi pena só uma coisa, que após uma semana inteira de chuva, aquele domingo estivesse tão agradável, o que levou a que aquilo, em vez de encher, as pessoas foram para o campo, foram passear e não quiseram estar metidas dentro dos viveiros. Quero deixar ficar aqui só mais uma coisa. Diga. A Universidade Sénior do Coronado convidou-me para que eu passasse também lá a dar aulas. Quero deixar ficar aqui um abraço e convidar todas as pessoas da trofa. Quem passa pelo Porto Canal e, sobretudo, pelo Grandes Manhãs, sujeita-se a isso. É isso. Exatamente. É loucura. Ao sucesso. Ao sucesso. Não necessariamente a dar aulas numa universidade sénior, mas ao sucesso. Eu fiquei admirado e mando um abraço para lá, para Serpa, que eles no outro dia mandaram mails de Serpa. Só mandaram mail? Vêm Não mandaram ainda mais nada de em Serpa? No Alentejo, aquilo fica lá em Baixa queijinho. Grande Queijo de Beja. Serpa, por exemplo. queijinho era bom. Um vinho de Serpa. O pessoal de Serpa vê o Porto Canal. Parabéns, alentejanos. Um abraço para Não vocês. fazia ideia. Serpa. Boa Não fazia semana. ideia. Não fazia ideia. Não fazia ideia. não Ah, mas fazia então ideia. prepare-se, porque não é só em Serpa, felizmente. Mas eu quando mando um abraço para os marcianos, vocês começam-se a rir de mim, mas eles de certeza que também não estão a rir. Não, Eu sei que não. é mentira, é mentira, é tudo uma mentira. Até à semana. Um coração para vocês. Habilite-se a ir a Angola ou...